Salve, ó Santa Mãe de Deus! Vós destes à luz o Rei que governa o céu e a terra pelos séculos eternos. Muito bom dia, feliz ano novo, que Deus abençoe o seu ano de 2020 com muita paz, com muita alegria, principalmente com muita presença de Deus na sua vida, para que possa dar graças a Deus nos momentos de felicidade e de paz, e para que possa também ser forte e fortalecido da fé naqueles momentos que a vida exigir um pouco mais de nós. Neste dia da oitava de Natal, primeiro dia do ano solar, a liturgia celebra Maria Santíssima, a Mãe de Deus. No início de um novo tempo, a liturgia celebra o serviço materno da Virgem Mãe, elemento de fundamental importância no mistério da salvação. Ela que por 9 meses trouxe no seu seio o Verbo eterno, para que assumisse nossa carne e entrasse no tempo, para que o tempo não tivesse poder sobre a promessa da imortalidade oferecida pelo Pai à vida humana. Nesta oitava do Natal, no primeiro dia do ano solar, do ano civil, o sol da justiça nasce no tempo e abre um caminho para que possamos participar da santidade divina. Neste dia que iniciamos um novo período da história humana, somos abençoados por Deus, somos fecundados pelo Espírito Santo e aprendemos a silenciar e meditar como Maria, iluminados pela Palavra de Deus. Desejo uma vez mais feliz ano novo e também que todos tenhamos uma ótima celebração neste primeiro dia de 2020. A Rede Vida de Televisão transmite diretamente da Basílica Vaticana, da Basílica São Pedro, a missa da Santa Mãe de Deus, Maria. A Igreja celebra na sua oitava de Natal, não o início do ano litúrgico, não o início, digamos assim, mas não o início do ano civil, mas a celebração de Nossa Senhora da Virgem Mãe Maria. Maria,
proclamada como Mãe de Deus. A narrativa da Anunciação do Senhor diz que o Espírito Divino precede a encarnação do Verbo. Primeiro vem o Espírito que fecunda o corpo de Maria com a vida divina e a torna Mãe de Deus. Ou seja, a maternidade virginal de Maria, acontecimento excepcional, foi vivenciado primeiro como fato espiritual, como ação do Espírito Santo na vida e no corpo de Maria, e somente depois como fato físico. É o Espírito que fecunda a vida, é o Espírito que fecunda o corpo de Maria e a torna mãe. Nesse primeiro dia do ano, nós celebramos também o Dia Mundial da Paz. O Vaticano publica a mensagem do Santo Padre, o Papa Francisco, com o tema para esse Dia Mundial da Paz: a paz como caminho de esperança, diálogo, reconciliação e conversão ecológica. Na mensagem do Santo Padre afirma que a fratura entre os membros de uma sociedade, o aumento das desigualdades sociais e a recusa de empregar os meios para um desenvolvimento humano integral colocam em perigo a prossecução do bem comum. Inversamente, o trabalho paciente, baseado na força da palavra e da verdade, pode despertar nas pessoas a capacidade de compaixão, de solidariedade criativa e da paz. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et cum spiritu tuo. Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut aptissimus ad sacra mysteria celebranda. Irmãos, reconheçamos os nossos pecados para celebrar estes sagrados mistérios. Miserere nostri Domine, Dio peccavimus sibi, ostende nobis Domine misericordiam Tua, et salutare Tua nobis. Miserator nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nota vitam aeterna. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Canto do Kyrie. Pela bênção e pelas graças que recebemos no ano que passou, nós hoje agradecemos a Deus.
pela bênção e pelas graças que recebemos no ano que passou e por aquelas que iremos receber neste novo ano, cantemos alegremente a glorificação de nosso Deus. Oremos. Deus, qui salutis aeterne beate Mariae, virginitate fecunda, humano generi premia praestitisti, tribue quesumus, ut ipsam pro nobis intercedere sensiamus, per quam meruimus autorem vitae suscipere, Dominum nostrum. Ó Deus, que pela virgindade fecunda de Maria destes à humanidade a salvação eterna, dai-nos contar sempre com a sua intercessão, pois ela nos trouxe o autor da vida. Amém. Fecundada pelo Espírito Santo, a Virgem tornou-se a Mãe de Deus, gerando em si Jesus Cristo, bênção divino para toda a terra. Fecundados pelo mesmo Espírito Santo, nós nos tornamos filhos e filhas do Deus Altíssimo, destinados a viver na liberdade e na alegria da vida plena. A primeira leitura do livro dos Números, capítulo 6, será proclamada em francês. Lecture du livre des Nombres. Le Seigneur dit à Moïse: Voici comment Aaron
O Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala a Arão e a seus filhos. Ao abençoar os filhos de Israel, diz-lhes: O Senhor te abençoe e te guarda. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti. O Senhor volte para si o seu rosto e te dê a paz. Assim invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Salmo responsorial, Salmo 66. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção. O salmo será proclamado em italiano. Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Dio abbia pietà di noi e ci benedica, su di noi faccia splendere il suo volto, perché si conosca sulla terra la tua via. Fra tutte le genti la tua salvezza. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Que da terra se conheça seu caminho e a sua salvação por todos e por entre os povos. Gioiscano le genti e si rallegrino, perché tu giudichi i popoli con rettitudine e governi le nazioni sulla terra. Exulte de alegria a terra inteira, pois julgais o universo com justiça, os povos governais com retidão, e guiais em toda a terra as nações. Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti. Ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra. Que as nações os glorifiquem ao Senhor, que todas as nações os glorifiquem. Que o Senhor e nosso Deus nos abençoe e o respeite nos confins de toda a terra. A segunda leitura da carta de São Paulo aos Gálatas será proclamada em alemão. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Galater. Brüder, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Irmãos, quando se completou o tempo previsto, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei, a fim de resgatar os que eram sujeitos à lei, e para que todos recebêssemos a filiação adotiva. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito que clama Abba, ó Pai. Assim já não és escravo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro. Tudo isso por graça de Deus. Verbum Domini. Aleluia, aleluia, aleluia. De muitos modos Deus outrora nos falou pelos profetas. Nesses tempos derradeiros, nos falou pelo seu Filho.
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Proclamação do Santo Evangelho segundo São Lucas. In quel tempo i pastori andarono senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe il bambino adagiato nella mangiatoia. Naquele tempo os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo visto, contaram que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, ela guardava todos esses fatos e meditava sobre eles no seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Verbum Domini. A Rede Vida de Televisão transmite diretamente da Basílica São Pedro, no Vaticano, a Missa Maria, Santa Maria de Deus, Santa Maria, Mãe de Deus, missa que abre o ano civil, digamos assim, mas que nós estamos na 8ª do Natal, momento que conclui-se a proclamação do Evangelho. O Santo Padre beija o Evangeliário e abençoa a Assembleia com este Evangeliário. Nós nos preparamos para ouvir a homilia do Santo Padre. Quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido da mulher. Assim veio Jesus. Não veio no mundo adulto, mas como nos disse o Evangelho, foi concebido no seio. Ali ele assumiu a nossa humanidade, dia depois de dia, mês depois de mês. No seio de uma mulher, Deus e a mulher se uniram para nunca mais se separarem.
che ha preso nel grembo Porque della madre. Jesus continua vivendo na carne que Ele tomou do seio da carne. Em Deus nós temos a nossa carne humana. Il primo giorno dell'anno celebriamo queste nozze tra Dio e l'uomo. No primeiro dia do ano nós celebramos este casamento entre Deus e o homem, feito por uma mulher. Em Deus estará para sempre a nossa humanidade, e para sempre Maria será a mãe de Deus. E mulher é mãe. Isto é o essencial. Dela, de mulher, nasceu a salvação. E por isso, não existe salvação sem a mulher. Deus se uniu a nós, e se nós quisermos nos unir a Ele, se passa pela mesma estrada, por Maria, mãe e mulher. Por isso, nós iniciamos o ano com a espiritualidade da Nossa Senhora, mulher que teceu a humanidade de Deus. Se nós queremos tecer a nossa humanidade em nossos dias, nós devemos repartir da mulher. Nascido da mulher. O nascimento da humanidade começou com a mulher. As mulheres são fonte de vida. E mesmo assim são continuamente ofendidas, violentadas, levadas a se prostituir e muitas vezes a matar a vida que trazem no seio. Qualquer violência e toda violência que se faz na mulher é uma profanação a Deus. Do corpo de uma mulher veio a salvação da humanidade. Do modo como tratamos o corpo da mulher, nós compreendemos o nosso nível de humanidade. Quantas vezes o corpo da mulher é sacrificado sobre altar profanos da publicidade, do ganho, do lucro, da pornografia, resultado como superfície a ser usada. Vai liberado pelo consumismo, e a carne mais nobre do mundo concebeu e deu à luz ao amor que nos salvou. Hoje também a maternidade é humilhada, porque o único crescimento que interessa é aquele econômico. Existem mães que arriscam. Existem mães que fazem viagens intermináveis para dar ao futuro do seio um futuro melhor. E muitas vezes se fazem muitas estatísticas daquelas que têm a barriga cheia, mas com votos de amor. Nascido de mulher. Segundo a narrativa da Bíblia, a mulher chega ao cume da criação, como resumo de toda a criação. Ela, de fato, ela tem em si o fundo da própria criação. Na geração, ela é aquela que cuida da vida. Na comunhão, é aquela que toma conta de tudo. É aquilo que faz Nossa Senhora no Evangelho de hoje. Maria, no texto de hoje, ela guarda tudo aquilo que acontecia meditando no seu coração. Ela guardava tudo, a alegria pelo nascimento de Jesus e a tristeza pela hospitalidade negada em Belém. O amor de José supõe os pastores, as incertezas do futuro. Tudo ela levava para o coração. Tudo ela colocava em ordem dentro do seu coração. Porque no seu coração ela conseguia organizar cada coisa com seu amor e conseguia confiar tudo a Deus. No Evangelho, esta ação de Maria, ela uma segunda vez, ela na vida escondida de Jesus, dizia que Maria guardava todas essas coisas no seu coração. Essa repetição nos faz compreender que guardar no coração não é um belo gesto que a Nossa Senhora fazia de vez em quando. Era o seu costume.
É próprio della donna prendere a cuore É la vita. próprio da mulher tomar ao coração a sua vida. A mulher mostra que o dom de viver não é continuar a produzir coisas, mas tomar, deixar cair no coração aquilo que existe. Somente aquele que olha, que vê com o coração, vive bem, porque sabe o que existe ali dentro. A pessoa, para além dos seus erros, dos irmãos, e também muitas vezes nas dificuldades, começa a perceber Deus em tudo. Mentre cominciamo il nuovo anno, chiediamoci: Enquanto nós iniciamos este novo ano, vamos nos perguntar: eu sei enxergar com o coração? Eu sei enxergar com o coração as pessoas? Eu sei ver o coração das pessoas com quem eu vivo? Ou eu destruo elas com fofocas? E principalmente, eu tenho no centro do coração o Senhor? Ou eu tenho outros valores, outros interesses? A minha promoção, as riquezas, o poder. Somente se a vida estiver em nosso coração, nós temos condições de tomar cuidado dela e também cuidar não se deixar influenciar pela indiferença que nos envolve. Peçamos esta graça de viver este ano, de ajudar os outros de coração, de cuidar dos outros. E se queremos um mundo melhor, que seja uma casa de paz e não um pátio de guerra. E que nós tenhamos em nosso coração a dignidade de cada mulher. Da mulher nasceu o príncipe da paz. A mulher é doadora e também portadora de paz e está plenamente associada aos processos de decisões, porque quando as mulheres possam transmitir os seus dons, o mundo se torna mais claro e mais em paz. Por isso, uma conquista para as mulheres e para a mulher é uma conquista para a humanidade inteira. Nato da donna. Nascido de mulher. Assim que ele nasceu, ele se viu espelhado no rosto de uma mulher. Dela recebeu os primeiros carinhos, os primeiros sorrisos. Com ela, ele inaugurou a revolução da ternura. A igreja, olhando para sua criança, ela é chamada a continuar, assim como Maria, ela é mulher e mãe. Em Nossa Senhora, ela encontra os seus traços distintivos. Vê ela imaculada e ela é chamada a dizer não ao pecado e à mundanidade. Vê ela fecunda e ela se sente chamada a anunciar o Senhor e a gerá-lo na vida. Vê ela como mãe e sente chamada a acolher homem e mulher como filho. Aproximando-nos de Maria, a igreja se encontra o seu centro, encontra sua unidade. O inimigo da natureza humana, o diabo, cerca ao contrário de dividir a igreja, colocando em primeiro plano as diferenças. As ideologias, os pensamentos de partes e de partidos. Mas nós não compreendemos a igreja se nós começamos a olhar a partir das estruturas. Olhando a partir das estruturas não se compreende a igreja. A partir de programas, de tendências, de ideologias, de funcionalidades, nós colhemos algumas coisas, mas não o coração da igreja. Porque a igreja tem um coração de mãe. E nós, filhos, invocamos hoje a Mãe de Deus, que nos reúne como povo fiel. Ó Mãe, gera em nós a esperança.
l'unità. Traga para nós a unidade. Donna della salvezza, Mulher da que salvação, affidiamo quest'anno, nós custodisci confiamos nel este tuo ano. cuore. Guarda-o no teu coração. E clamamos, Santa Madre E nós di te Dio. proclamamos como Santa Mãe de Deus. Todos juntos, por três vezes, vamos dizer a Senhora Madonna, em pé. Santa Madre di A Nossa Senhora, Santa Mãe de Deus. Santa Mãe de Deus. Santa Mãe de Deus. Rede Vida de Televisão transmite diretamente da Basílica Vaticana a celebração da solenidade de Maria, Mãe de Deus. O Santo Padre concluiu a sua reflexão, falando hoje sobre o valor, sobre a riqueza da mulher, sobre a dignidade da mulher. É uma homilia que merece ser retomada principalmente pelas mulheres, por aquelas mulheres que se dedicam a tantos e tantos trabalhos dentro da igreja. É uma homilia que deve ser retomada por todos nós para percebermos na dignidade da mulher que é mãe, que é esposa, que é jovem, que é consagrada a Deus. A mulher como aquela que trouxe a vida de Deus para o mundo. A primeira figura humana que Jesus viu foi os olhos da sua mãe, foi o rosto da mulher, foi o sorriso da mulher, dizia o Santo Padre. E foi pela mulher que Jesus aprendeu a fazer a revolução da ternura, porque sua mãe era terna. Depois, outra coisa que o Santo Padre insistiu muito foi enxergar a vida e enxergar a pessoa com os olhos do coração, como fez Maria. Professemos agora a nossa fé na encarnação do Verbo Divino, no seio da Virgem Maria, fecundado pelo Espírito Santo de Deus, tornando a Mãe de Deus. Todos juntos vamos cantar, creio em Deus. Credo in unum Deum, Padre onnipotente, quanto in cieli et terre, visibilium omnium, et invisibilium. Et in nomum Dominum Iesum Christum,
Fratelli carissimi, lodiamo la divina maternità di Maria e per sua intercessione rivolgiamo al Padre la nostra preghiera filiale. Queridos irmãos, louvemos a maternidade divina de Maria e por sua intercessão dirijamos ao Pai a nossa oração filial. Oremus pro sumo pontifice et omnibus episcopi. Rezemos pelo sumo pontífice e por todos os bispos. A oração será proclamada em chinês. 上主，透过宗徒之后圣母玛利亚的转导，求你光照、支持，并圣化教宗及各位主教，使他们怀着坚定的信德和非凡的爱德，引领弟兄姐妹。 Ó Senhor, por intercessão de Maria, Rainha dos Apóstolos, iluminai, sustentai e santificai o Papa e os bispos, que eles guiem os irmãos na fé verdadeira e na caridade heróica. Oremus pro publicis moderatoribus. Rezemos pelos governantes. A oração será proclamada em Through the inglês. intercession of Mary, Queen of Peace, put an end to wars and all expressions of hatred. May all government leaders and their peoples live in justice and fraternity. Ó Senhor, por intercessão de Maria, Rainha da Paz, extinguam-se as guerras e terminem as tramas do ódio, que os governantes e os povos experimentem a justiça e a fraternidade. Oremus pro matribus. Rezemos pelas mães. A oração será proclamada em Malayala. ദൈവമാതാവായ മറിയത്തിന്റെ മധ്യസ്ഥയാൽ എല്ലാ അമ്മമാരെയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും സമാശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. അവരിൽ നിന്ന് ഉരുവായ ജീവിതങ്ങൾ അങ്ങേ പ്രകാശത്തിൽ പരിലസിക്കുമാറാകട്ടെ. Ó Senhor, por intercessão de Maria, Mãe de Deus, abençoe e console todas as mães, para que a vida resplandeça com a vossa luz. Oremus pro peccatoribus et incredulis. Rezemos pelos pecadores e pelos incrédulos. Oh, A Senhor, oração em por espanhol. intercesión de María, refugio de los pecadores, reconduce a todos tus hijos dispersos a la perfecta comunión contigo, y que cada hombre experimente la belleza de tu perdón. Ó Senhor, por intercessão de Maria, refúgio dos pecadores, reconduzi todos os filhos dispersos à perfeita comunhão convosco, e que cada homem experimente a beleza do vosso perdão. Oremus pro personis consecrati. Rezemos pelas pessoas consagradas. A oração será proclamada em polonês. Przedstawienictwo Prześlicznej Maryi, przychodzie świętością osoby konsekrowane. Niech ich życie pociąga wszystkich do radości Ewangelii. Ó Senhor, por intercessão de Maria, a toda bela, revesti com vossa santidade as pessoas consagradas, para que suas vidas convide todos à alegria do Evangelho. O Padre in Maria, che ha donato al mondo Gesù, hai fatto risplendere la potenza della tua grazia. Accogli la nostra preghiera e rendici partecipi della vita eterna. Ó Pai, que em Maria que Deus Jesus ao mundo fizesses resplandecer o poder da vossa graça. Acolhei nossas preces e tornai-nos participantes da vida eterna. Amém. Todos aqueles que se sentem hoje no dever de agradecer pelo ano que termina, torna-se um convidado especial para participar da procissão das oferendas e apresentar ao Pai a confiança da sua proteção no ano que estamos iniciando.
São Paulo, na segunda leitura, dizia que o Espírito Divino fecundou nossas vidas e nos torna filhos e filhas do Deus Altíssimo. Deus envia aos nossos corações o seu Espírito Santo que clama dentro de nós, Abá, ó Pai. O mesmo dom do Espírito Santo que fecundou Maria e a tornou Mãe de Deus, também fecunda nossos corações e nos torna filhos e filhas do Deus Altíssimo. Da nossa parte, neste início de ano, compete-nos acolher o dom do Espírito Santo, para que fecunde nossas vidas com a própria vida divina. Ou seja, como o Espírito fecundou a vida de Maria, fecunda nossos corações, para que possamos, no decorrer desse tempo que se inicia hoje, 1º de janeiro, possamos fecundar o nosso hoje, o nosso tempo, com a vida divina. Esta é a grande bênção que recebemos no dia de hoje. Ora te fratres ut meum adversum sacrificium acceptabili fiat apud Deum Patrem omnipotente. Suscipit Dominus sacrificium de manibus suis, ad laudem et gloriam nomini sui, ad utilitatem quoque nostra, ut iusque ecclesiae sue sancte. Deus, qui bona cunta inquas benignum et perficis, da nobis de solemnitate sante Dei genitis dilettantibus, ita de perfectione gaudere, per Christum Dominum nostrum. Ó Deus, que levais à perfeição os vossos dons, concedei aos vossos filhos, na festa da Mãe de Deus, que alegrando-se com as primícias da vossa graça, possam alcançar a sua plenitude. Gracias hagamos, Domino Dio nostro. Santo Padre proclama o prefácio de Maternitate Beatae Mariae Virginis. A maternidade da beata, da bem-aventurada Virgem Maria. Et in maternitate Beatae Mariae semper Virgines collaudare, benedicere et predicare. Nós te louvamos, te bendizemos e te glorificamos na maternidade da bem-aventurada sempre Virgem Maria. Por obra do Espírito Santo, ela concebeu o teu único Filho. E sempre imaculada na sua glória virginal, ela irradiou no mundo a luz eterna, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Celi celorumque virtutes, al beata serafin socia exultatione concelebrant, con quibus et nostras voces, ut admite lluvias, te precamur supplice confectione dicentes. Te igitur clementissime Pater, per Iesum Christum Filium Tuum Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus,
Santo Padre proclama a oração eucarística primeira, o cânone romano. Il santo sacrificio elevata. In primis, quetivi offermus pro Ecclesia tua Santa Cattolica, quam pacificare, custodire, adonare, reggere, regneris, toto. Apresenta ao Pai o sacrifício que a Igreja Católica oferece a Deus nesse momento. Et omnibus orthodoxis atque catholici et apostolici fidei cultoribus. Memento Domine famulorum famularumque tuarum. Momento em que rezamos por todos nós que estamos reunidos ao redor da Igreja, por todos os filhos de Deus que vivem na Igreja. Et nota devotio. Pro quibus tibi offerimus, vel qui tibi offerunt hoc sacrificium laudis, pro se suisque omnibus, pro redemptione animarum suarum, pro spe salutis et incolumitatis sue, tibique redunt vota sua, eterno Deo, vivo et vero. Se faz nesse momento os comunicantes, recordando hoje, fazendo memória hoje do dia da bem-aventurada Maria, Mãe de Deus. Huic mundo edidit salvatorem. Sed et memoriam venerantes, in primis eiusem gloriosa semper Virginis Mariae, genetricis eius Dei, et Domini nostro Iesu Christi. Sed et beati Iosef, eiusem Virginis Sponsi, et beatorum apostolorum ac martyrium tuorum, Petri et Pauli, Andreae, Jacobi Johannis, Thomae, Jacobi Philippi, Bartolomei Mattei, Simonis et Taddei, Lini Cleti Clementi Sixi, Corneli Cipriani, Laurenti Crisogoni, Johannis et Pauli, Cosme et Damiani, et omnium sanctorum tuorum, quorum meritis precebusque concedas, ut in omnibus protectionis tuae muniamur auxilio. Ancigitur oblationem servitutis nostri, sed ecronte familiae Tue, quae sumus Domine, oplacatus accipias. Diesque nostros in Tua pace disponas. Depois de suplicar uma vez mais para que Deus aceite a nossa oblação, o Santo Padre invoca o Espírito Santo para que consagre os dons do pão e do vinho em corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Ascriptam ratam rationabilem sabilenque face digne, ut nobis corpus et sanguis fiat dilectissimi Filii Tui, Domini nostri Iesu Christi. Qui pride quam pateretur accepit panem in sancta sac venerabile manus, et elevatis oculis in celum, a Te Deum Patrem Suum omnipotent, tibi gratias sage, benedicit, flegit, dedique discipuli suis, dice, accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Similimodo, postquam cenatum accipiens et umpe clarum calice in sancta sac venerabilis manus, item tibi gratias agens benedixit, dedique discipuli suis, dice, accipite et vivite ex eo omne, hic est enim calis sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. O facite in meam commemoratio.
Mysterium Fidei. Nós anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Unde et memoris Domini nos servitui, sed plebs tua santa, e iustem Christi Filii tui. A Igreja oferece neste momento da oração eucarística a sua própria Igreja, celebrando a memória da paixão de vosso Filho e sua ressurreição e sua gloriosa ascensão, também vosso povo, nós vos oferecemos, ó Pai, dentre os dons que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, que é a hóstia pura, hóstia santa, hóstia imaculada, pão santo da vida eterna e cálice da salvação perpétua. Et accepta avere, sicut accepta avere dignatus est, munera pueri tui iusti Abel, et sacrificium patriarchae nostri Abrae, et quod tibi obtulit summus sacerdus tuus Melchisedec, santum sacrificium immaculata nostra. Supplices, te rogamus omnipotens Deus, uma vez mais, o Santo Padre suplica para que Deus aceite no altar de Deus, no altar do alto, digamos assim, aquilo que está sobre o altar da nossa Igreja, o corpo e o sangue de Jesus Cristo. E gratia repliamur per Christum Dominum nostrum. Memento etiam Domine. Momento para rezar pelos nossos irmãos e irmãs falecidos. Et dormiunt in somno pacis. Ipsis Domine et omnibus in Christo quiescentibus, locrum refrigeri lucis et pacis, ut indulgias deprecamo. Nobis quoque peccatoribus, famulis tuis, de multitudine miserationum tuarum sperantibus. Rezemos por todos nós que somos também pecadores, mas que Deus nos acolha em sua vida, em sua paz. Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alexandro, Marcellino, Petro, Felicitate Perpetua, Agata, Lucia, Agnete, Cecilia, Anastasia, et omnibus sanctis tuis, intra quorum nos consortium, non estimator meriti, sed venie, quesumus largitor admitte, per Christum Dominum nostrum. Per quem omnia Domine semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis et prestas nobis. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est ibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Preceptis salutarius moniti e divina institutione formati, odemus dicere. Rezemos juntos a oração do Pai Nosso. Nostrum quotidianum da nobis
nos quesumus homini abominus malis, da propitius pacem in Diebus nostris, ut per misericordiae Tue. Que o Senhor nos liberte de todos os males durante este ano que vamos iniciar. Que nos preserve de todo turbamento, de toda perturbação e de tantas preocupações, para que possamos viver na alegria e na paz que nos traz Jesus Cristo. A oração pela paz. Deus, Jesus Cristo, que nos deixou a paz. Eu vos deixo a paz, vos dou a minha paz. Que essa paz esteja conosco durante todos estes dias de 2020. E anche, secondo voluntatem Tuam, pacificare et coadunare digneris, qui vives et regnas in saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oferte vobis pacem. Canto do Cordeiro de Deus, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, ecce qui tollis peccata mundi, beati che accenanagni vocati sunt. Domine nostrum dignus, qui presus exum meus, sed tantum nil verbo, et sanabitur anima mea. A Rede Vida de Televisão celebra juntamente com Sua Santidade Papa Francisco a Missa de Maria, Mãe de Deus. Celebramos hoje também a ação de graças por este ano que estamos iniciando. Agradecemos o ano que termina e oferecemos este novo ano como ação de graças, porque tudo é graça, é obra de Deus.
Vamos prestar nossa homenagem ao Filho da Mãe de Deus, Jesus Cristo, cantando Noite Feliz. Ouçamos essa música e cantamos ela dentro do nosso coração, nesse tempo de Natal que ainda celebramos no dia de hoje. Noite Feliz. Amen.
Nós celebramos hoje o Dia Mundial da Paz. A paz como caminho de esperança, a paz como momento de diálogo, de reconciliação e também de conversão ecológica. Este é o pedido do Santo Padre, esta é a mensagem do Santo Padre para este Dia Mundial da Paz. A paz é um bem precioso, objeto da nossa esperança. Por ela aspira toda a humanidade, diz o Santo Padre. Depor esperança na paz é um comportamento humano que alberga, que acolhe uma tal tensão existencial no momento presente, que às vezes nós precisamos buscar a paz a todo custo. Oração depois da comunhão. Sacramenta celestia, presta quesumus, ut ad vitam nobis proficiam sempiternam, qui beatam sempre Virginem Mariam, Filii Tui genitricem, et Ó Deus de bondade, cheios de júbilo, recebemos os sacramentos celestes. Concedei que eles nos conduzam à vida eterna, a nós que proclamamos a Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe da Igreja. Preparemo-nos agora para receber a bênção do Santo Padre, a bênção da conclusão desta Santa Eucaristia. Inclinate vos ad benedictionem. Inclinai vossas cabeças para a bênção. Deus fons et origo totius benedictionis, gratiam vobis concedat, benedictiones suae largitatem infundat, ad perpetuum annum vos salvos et incolumes protegat. Que Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a bênção, vos conceda a sua graça, derrame sobre vós as suas bênçãos e vos guarde sãos e salvos todos os dias deste novo ano. Que Ele vos conserve íntegros na fé, pacientes na esperança e perseverantes até o fim na caridade. Que Ele disponha em sua paz vossos atos e vossos dias, atenda sempre às vossas preces e vos conduza à vida eterna. Amém. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos et maniat semper. Amen. Ite missa est. Santo Padre se dirige diante da imagem de Nossa Senhora, final da missa, para cantar a antífona mariana Alma Redemptoris Mater. Ó Santa Mãe do Redentor, porta dos céus, estrela do mar, socorre o teu povo que espera pela ressurreição. Tu que acolhestes a saudação do anjo, na admiração para toda a criação, gerastes o teu Criador. Mãe sempre Virgem, piedade de nós, pecadores. Gabrielis amor.
Maria é apresentada como modelo da vida cristã para quem se dispõe a entrar no mistério do Natal pela contemplação da maternidade virginal de Maria. Neste ano de 2020, nós vamos aprender a ingressar pelo silêncio, a olhar com os olhos do coração, como pediu o Santo Padre, para que possamos viver este ano de 2020 na paz, na ternura e também na alegria. Deus abençoe você, abençoe todos nós neste novo ano, para que a bênção de Deus possa nos tornar sempre mais instrumentos da paz. Feliz Ano Novo, muita paz, muita alegria. Até o ano que vem, ou melhor, até o domingo que vem, se Deus quiser.